Sejam bem-vindos a mais uma cobertura de eventos do Infinito. Eu sou Ariel e vocês estão acompanhando pelo YouTube em estreia. Nós estamos gravando ao vivo pelo Facebook Game, então se você quer acompanhar ao vivo também, você tem que vir para os links todas as vezes que acontecem as lives. Mas agora é estreia, Alepitecus. O que vai acontecer? Exatamente, hoje a Avalanche vai mostrar um gameplay de Hogwarts Legacy, o jogo que vai lançar o ano que vem, né? E, cara, estamos super ansiosos para ver o que eles têm para mostrar. Salve pra todo mundo que tá chegando na live. Você que tá no vídeo, vai pular dos 2 minutos e meio pra momento que tiver faltando 5 segundos. Valeu. Voltando com vocês que estão na estreia aí, ó. Contagem regressiva pro início. Vai começar agora aí a apresentação de Hogwarts Legacy. Começou acelerado aqui porque tá no 2x. É, aqui também. Agora sim, agora sim. Não tem legenda, então... Quer dizer, tem legenda, mas deve ser... É, tem legenda aqui. Vamos ver se funciona. Umas travadinhas aqui, eu vou fazer outro 2x. Ô, não tá, Denis? Vou te mandar o link agora. Tá dando umas travadinhas aí? Tá. Nossa. É o ciclo Hey de everybody, noite. welcome to the Hogwarts Legacy Gameplay Showcase. I'm Chandler Wood, Community Manager here at Avalanche Software, and I'm honored to introduce Tá funcionando a legenda, galera, então vamos pela legenda, tá? We have community guest host, Ben Snow. Oh my god, I can't believe this is happening. Thank you so much for having me. And from the Avalanche team, we have Game Director Alan Tu. Hello everybody. Ele tava and no outro. Systems Designer Mackenzie Toner. Hi. And finally, just off-screen capturing gameplay for us, Andrew Corum. Today we'll be giving you a taste of the open world via broom flight, a deeper look at combat using the Dark Arts Battle Arena, and a look at your personalizable home within Hogwarts, the Room of Requirement, where we may even see some beasts. And we're starting right where we left off in our last gameplay showcase, just outside Hogwarts, which I voltar love pro mesmo lugar. You can walk out of the castle after Mas o personagem é walking outro. through everything, and then just come out here and porque take off o on your personagem broom out into the open world. personalizável, né? And Alan, I know quer dizer that's que tipo, something eles that gravaram you outro dia, particularly provavelmente like seja uma outra about build. Hogwarts Legacy too. Yeah, I'm a big fan of just being able to Nossa, tá hop muito on the ruim essa broom legenda agora. and go anywhere. There's something about kind of like the sensation of everything being open to you and just Tá dizendo que é legal a sensação de como as coisas são abertas pra você. And I kind of wanted to talk Salve, about Daniel it just because Miranda. I feel like, Cara, tô gostando you know, the disso. brooms are fun for me, not just bacana because of all those feelings of exhilaration, but because they're not just, I have a broom and it's done. I actually kind of like some of the mechanics in it. So you see in the lower right, there's a meter there, and occasionally as Andrew's kind of flying up or flying down, you might notice it draining or not. And this isn't the present day where all the broom technology is well known and advanced and everything that we know and love. This is an earlier time where they're still trying to figure out, you know, we're not at the 2000. We're at the 11. So. Oh my goodness, I'm just so speechless right now because this is just so beautiful. The world just looks so... Cara, tá muito legal. Tá muito legal mesmo. One, or can you like upgrade that broom to go faster? Yeah, so we have a shop in Hogsmeade, actually a broom shop. And so that sells a variety of different brooms. And it was important to us that the player could customize themselves based on their own aesthetic. So they're purely cosmetic, but if you talk to the shopkeep and help him out, he'll actually sell upgrades. Yeah, and those upgrades will make it so that where normally the broom, you can only fly, you can only go at max speed. It's kind of like a turbo meter down there. You can only go at max speed without the meter going down, kind of closer to the ground. And as you raise into the air, you'll notice the meter drop. And so Olha, não sei, eu preciso ver um local mais interno, mas parece que teve uma evolução bacana no gráfico aí. E olha que a gente tá assistindo com 1080p de streaming. Mas olha que legal, você voar pra cima, a vassoura perde a barrinha lá, né? A mina. Deve ser um problema para poder fugir de alguma coisa.
E aí, galera, vocês estão achando? Tinha que ter nitro nessa vassoura aí, falou Leonardo. Mas tem. Vai ter. Pelo menos ele falou que dá pra você ligar um turbo ali. Uma espécie de um turbo. Deve dar um boost, né? Cara, tá muito louco. Sabe o que é da hora? Porque algumas pessoas podiam até falar que estão cansadas de jogo de mundo aberto. Mas não tem como esse jogo ser parecido com o outro, porque esse é Harry Potter. É diferente. We all know from lore that Hogsmeade is the only all-wizarding village within Britain, but we wanted other opportunities to kind of meet other characters out here and to kind of populate the landscape, so it's not just kind of, you know, barren as you leave out this direction and that direction. And so we just imagine these different dwellings, these different smaller locations that wizards might live in out in the Scottish Highlands. A gente tem que lembrar que o jogo está em desenvolvimento, né? Então, algumas coisas ainda podem ser melhoradas. How those different locations have kind of like tá bem bonitão, falou o Rick. E aí, Vitor, já prepara Nimbus 2077. Essa referência a Cyberpunk. Olha lá o menino, tá fazendo de conta que tá voando. Tá bem legal o mundo, hein, cara? A galera que tá andando ali e tal. Mas, velho, quanta interrogação, isso lembra um The Witcher? Sim. Era uma árvore de Natal. So when you go out into the open world and you see those icons, whether they're on the minimap or on your map or off in the distance, those things are opportunities to say, like, I want to. Lembra algumas coisas do Assassino Clido também. They're puzzles left behind by old wizards, you know, that you can solve that actually grant you those. If you see ruins off in the distance and you visit them, you might find opportunities to actually expand and learn about your ancient magic. And as you kind of encounter different enemies dotted on the landscape, sometimes those characters, poachers or dark wizards, might be hoarding different magical. O Emílio falou que é a primeira vez que se vê alguém montado numa vassoura indo para as alturas. Acho que nos games. A vassoura do pica-pau é mais rápida. I mean, right away when I want to just cover all of those points on the map just by going over there. Well, we've flown on a broom already, but there is something that we haven't done so far, and that is getting on our flying mount. We're going to hop on our Onyx Hippogriff here. The Onyx Hippogriff is our pre-order bonus. Hipogrifo. Oh my God, there is Que louco, velho. Tipo Animais Fantásticos. Não, hipogrifo tem no Harry também. Não, ele saiu da... Não sei se é igual sai no Harry, não lembro. Mas saiu da bolsa, né? Como se fosse... Não, do Harry não. Mas a Hermione usa essa bolsa também. And we tried to make sure that each of those interactions, so the broom's really good. Mas esse aí é pré-Animais Fantásticos, né? Então pode ser que seja mais relacionado com ele. Caramba, que legal, velho. And sometimes it just feels amazing just to be riding around on a hippogriff. Look at it. Yeah, it really is kind of like I don't know, it's a great feeling being on it, and it's a great feeling. Agora eu fico pensando, qual é a vantagem que eu vou ter de com a vassoura, sendo que eu posso ir com o hipogrifo, que eu posso voar mais alto, mais rápido. Tem a sensação que com o hipogrifo você pode lutar. Com a vassoura talvez não. Então, qual é a vantagem de usar a vassoura? Isso aí, talvez ela possa ser mais rápida. Não é mais rápida. Ela tem turbo, né? Olha a movimentação dele, cara, que legal. Dos upgrades, né? Pode ser. Caramba, a pata dele é muito legal, o jeito que ele se move. Bem legal, né, Wesley? Caramba, velho, essa apresentação tá extremamente melhor que a anterior. Não tem nem comparação. All those things exist as we're moving around. So cool. I love that windmill. It's like so rustic. Like esse cara é muito empolgado. This is like 1800s. The Wizarding World we've never really seen before. Like it feels so authentic. Like it just. Isso não é uma crítica, eu acho da hora. It's part of it. Yeah, I love this vista too, and I'm gonna have Andrew stop here. We're gonna use a bit of dev magic. Ó, tá vendo uns balãozinhos à esquerda? Talvez sejam missões paralelas. I want you to see what this world looks like, covered in snow. Yes, 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 please. I love snow. E aí, Wilson, será que vai... Ué? Wrong wavy. Oh my God, this is so beautiful. Oh my goodness. This is so pretty. Okay, it looks so realistic. Cara, tá muito bom God, isso. It changes the landscape like completely.
Oh my god. Peraí, como é que eles mudaram isso aí? Foi porque eles estão usando... tipo, é algo que pode acontecer no jogo desse jeito? Ah, então não... Tava escrito ali, dev commands. We really use it as a narrative marker. Mas isso, com certeza, né, vai ter no jogo, só que não com essa mesma facilidade. O Luiz Carlos, nosso querido apoiador, sou muito fã da franquia Harry Potter, esse jogo promete. Salve mais uma vez. E aí, meu querido, seja bem-vindo. O Wilson perguntou se vai ter summons igual Final Fantasy. Acho que não, cara. Summons? Ah, você pode conjurar algumas coisas, né? Mas não é a mesma pegada. Não, mas summonar e conjurar é a mesma coisa. Não, eu digo, do jeito que ele quiser, tipo, ser algo constante, algo essencial no gameplay e tal. Acho que deve ser uma opção que não é tão importante, tá ligado? Não é tão presente também. And it's not just for the seasons. Por enquanto também só Chinese chomping cabbage. Por enquanto eu tô achando tudo meio vazio, né? Agora apareceu um inimigo ali. Não sei o que vazio. É que assim, depende acho que do local que você vai, né? Ou de algumas coisas que talvez você libere pra fazer. Porque o mapa ali tava cheio. É, aquela hora que ele tava andando a pé sim, mas agora que ele tá voando, tá tendo uns pontinhos vermelhos ali. Whether or not you can collect them or whether or not you can interact with them that are a little bit restricted by the day-night. É que ele tava no meio das florestas, né? And I love Andrew's flying up here, really high up on the hippogriff, and we're just looking at this. Ô, Rafael Tamer, salve, parabéns, meu querido. Seu aniversário hoje. Que Deus te abençoe e te dê muitos anos de vida, cara. Feliz aniversário, mano. I still can't get over, like, no matter, I play this so much, but I still can't get over the fact that I can see Hogwarts out there, and there's just something beautiful about knowing that all of the things inside of it, the classrooms, the students, the professors, all the places I can just fly my hippogriff, land in the courtyard, enter the front doors, and just walk, to the library, to class. Será que ele bate nas árvores? Boa pergunta. That it's all contiguous and just kind of like one. Não, vai ser igual o Ghost of Tsushima. I'm speechless right now. Just absolutely beautiful. Ghost of Tsushima, você tá com o cavalo, você anda no meio dos bambuzais lá e você não encosta neles. I think this is a great opportunity to switch over to combat. And last time we gave you kind of an intro to combat. This time we're going to really go a lot more of a deep dive on using the Dark Arts Battle Arena, which is part of our Deluxe Edition. All right, Andrew's got us in the Forbidden Forest, which is where the Dark Arts Battle Arena is, which is part of the Deluxe and Digital Deluxe Edition. I love the way that the Dark Arts Battle Arena is actually part of the world. It's integrated into the world. Separado da edição standard. É só o traje, né, pelo que eu entendi. Exactly. There are many reasons to go to the Forbidden Forest. Traje, talvez a varinha, né? Pô, a ambientação, hein, cara, que legal. E ó, a iluminação melhorou sim, cara. Ali, a luz, ela tá espalhando. Era algo que não acontecia antes. Talvez fosse um problema ali daquela build no castelo. Com certeza era. E assim, a gente não critica à toa, né, de graça. Eu mandei o feedback pra Warner, se isso chegou neles também, eu não quero dizer que a gente foi responsável, né? Eu acho que muita gente reclamou, mas a gente tem essa abertura legal com a Warner de chegar e falar, gente, muito legal, mas tipo, isso aqui tava estranho. Nossa, agora tá bem escuro. Mas aqui ali não tem fonte de luz nenhuma, né? Agora ali tem. Mas o jogo é jogo, né? Você tem que... Aí você tem que ter uma fonte de luz. Ah, não, mas aí isso é por causa do stream, né, mano? Quando você tá com um bitrate mais baixo, que é o que acontece no stream, lugares escuros é bem complicado, o contraste fica ruim. In the case of that's no different than the Dark Arts Battle Arena. That's also true. O Wilson falou que tá com cara de que vai ter muito bug. É jogo de mundo aberto, costuma vir com bug mesmo, né? Mas vamos ver o quanto. About the Dark Arts Battle Arena that people can do is you come in preloaded with different abilities. So the unforgivable curses are something that everyone's going to have access to through the base game and going to be able to earn, and they can make choices in order to kind of like add eles não querem mostrar quais são os spells que ele tem ali. Eles não querem dar spoiler dos spells, só dos que ele vai escolher, né? A não ser que eles tenham inventado muitos novos feitiços, porque quem conhece Harry Potter já sabe com a existência de todos, praticamente todos, né? Provavelmente. But yeah, everyone has the same ability. Não tem comparação com a primeira play, tá muito melhor visualmente, falou a Guapa, mano, muito.
E aí, Felipe Kelvin, não tem problema de perguntar, pois eu não sei, mas esse jogo vai ser pra quais Olha que plataformas? legal. A roupa dele. Você viu? Percebeu? O quê? A roupa se mexendo, os desenhos da roupa. Ah, tipo Rorschach? Não percebi não, então agora eu vou olhar. É mesmo? É, então é isso que vem com a versão diferente lá. Mas esse lugar é uma wave. Ah, ele fez o cara lá atacar o amigo, né? É, maldição Impérios. You'll notice that like the meter takes up a lot longer to kind of build up as a way to kind of deal with its extreme power, just so that it's still fun to use. And then there's some ways tá bem estiloso, hein, o jeito que ele usa os poderes. To adjust that. But I don't know. I don't know if there a pausa na hora que acerta o ataque, né, dá um impacto legal. Esse golpe simples é o soco, né? Seria e aí isso. você vai... So the community is astute. So on the development side and in player facing in the game, we reference that as your ancient magic meter. A câmera também tá bem boa. Será que eles encontraram um jeito da hora de fazer batalhas de varinhas de condão? Pois é. Olha um parryzinho. Cara, isso tá muito delícia. Parece muito bom mesmo. Não acho que estou errado. E a outra questão, né? É diferente. Por ser Harry Potter, né? Tem mecânicas que não tem outro tipo de jogo. A não ser que seja o Larry Potter. Onde que era isso mesmo? Larry Potter foi um personagem que veio antes do Harry Potter, que a escritora acusou a J.K. Rowling de plágio e tal. Isso é uma arena de combate, acho que é um extra essa arena aí. Transmissão de Wulong 3,5 na IGN? Opa, vamos olhar isso aí. Wulong? Vamos esperar acabar isso aqui e a gente dá uma olhada nesse do Wulong aí. A gente vai gravar tudo ao vivo aqui com vocês. Boa, Joãozão, valeu por avisar, meu bride. Manda o link pra mim no Whats. Já mandou, é um monstro. Valeu, meu querido. Olha que legal, né? Tipo, ele tem um sentido aranha ali também, né? Já tinha mostrado antes, mas sim, tá bem, parece bem intuitivo, assim, o que você tem que fazer no combate e tal. É brilho vermelho, né? Brilho amarelo. Isso aí parece quebra-defesa. They give big jumps to that ancient magic meter as we're playing. We're talking a lot about spells and magic here, but I think there's another huge component of combat, and that is the tools that you can bring to combat as well to kind of change the way you play. And I think Mackenzie knows a lot about what's going on with the plants and potions. And so the tools are really interesting. They're basically like a prior investment. So you can bring the potions and the plants that you grow in the room of requirement to combat to essentially kind of help you defeat enemies a lot quicker and more efficiently. So some of the tools that you'll see here are like the rock skin potion. So that is something. O Brian Rodrigues falou que acha que a câmera é ruim. Eu tô achando a câmera boa pelo que eu tô vendo até agora. Reduces the incoming damage. Ela é um pouquinho mais distante do que um over the shoulder, né? Pra poder. Você precisa enxergar muito mais. Inimigo de todos os lados, né? Obviously, we have the Wiggenweld potion as well, which increases your health. And then we have the focus potion. Nossa, tirou nada, né? Nível 20. A câmera de jogo de super-herói, né, cara? Long cooldown, because obviously it's an instant kill. One thing that you could do is brew a focus potion, and that will increase how quickly your cooldowns regain. Right. É pra melhorar o cooldown. So much like versatility, like in what Olha que louco. Isso é tipo um boss. Pegou no ar. Num especialzinho. O louco matou? Caramba. Esse golpe é embaçado, hein?
Yes, and so that's like when we're talking about the E aí, Kennedy Batista, seja bem-vindo. Setup of the arena. You also have plants that you can fight with. Que é essa so we planta have aí? things like the venomous tentacula that you can put down, and it acts like a turret. Ele defendeu o golpe vermelho. Você põe no chão, ela age como uma torreta. This is like a truly like Hufflepuff way to bro. Malandro, esse golpe é bom. The battle. Yes. No, that was super important to us, that there were these like multiple ways. And so you can see there's a ton of different things you can use. The Mandrake is one, so you can pull it out and it stuns with its like piercing cry these enemies in a radius. And another thing I want to call out that we're seeing on the side of the screen praticamente is bem dueling feats, which I love because I love anything that prompts me to play a game in a different way, Harry unique Potter. way. I don't want to get stuck in my style. O Wilson falou que ouviu falar que vai ter vários tipos de magia, mas as caras são diferentes. Aí muda o inventário também. As casas são diferentes, aí muda o inventário também. Acho que o acesso às magias, né? Sei porque se existe isso, talvez uma outra magia que pudesse ser mais atraente para uma casa específica. Sei. Pode ser. Tipo, Sonserina usa umas maldições proibidas e tal. Maldição da morte, é simplesmente um hit, falou Israel. Aquele golpe verde lá? Avada Kedavra. Mas, entre aspas, ele não deveria poder usar, né? Será que ele é um bandinho desgraçado? Acho que você pode ter escolhas, né? Os caras às vezes não sentem o golpe. We have things like Avada Kedavra, which is insta-kill, but if you curse everyone before you insta-kill this one guy, they can all drop dead for that. Barril explosivo. E aí, Igor Seixu, tá bem legal o showcase até agora. Tivemos uma boa melhora aí comparado com o anterior. Só que assim, o jogo não tem um gráfico espetacular, mas no mundo aberto ele tá bem bonito, até artisticamente falando. Você viu o cara transformou ele em galinha? É. Olha lá, tá correndo ali a galinha. Será que ele volta? Acho que não volta não. Como se tivesse matado. Tá cuidado como morto, inclusive. That is so cool because like it's like I see so much like going on the stream, just so much complexity, and I want to just try it myself, like which style works best. I mean, I feel like it's the dark arts is O cara deve estar bufado, Brian. A intenção deles é mostrar pra gente o que tem de golpes, né? O Israel falou que você pode escolher ser um bruxo das trevas. Deve ser mais ou menos por aí. Então, se você escolhe ser um bruxo das trevas, você pode usar as maldições also care for some beasts. All right, Andrew's got us in the room of requirement, we kind of went casual mode on the outfit here, wearing a nice jumper. And I think that's a good vamos ver agora interno, hein? Jumping off point for the personalization of the space as well, not just your character. Cara, eu vejo uma melhora na iluminação sim, velho. But actually this space is a place that you can make your own. Yeah, it was super important to us that this space really did feel like your reflection as a wizard. So you can change the architecture essa roupa aí, mano, textura tá bacana. Different themes throughout, starkly different themes, to really just hammer home. This is yours. Tô deixando customizado. É customizado isso. This is beautiful. We never expected that to be. Oh my god. Até agora nada de quadribol no jogo, isso é um erro. É que eu acho que nessa época não tinha quadribol, né, Lê? Não sei, mas eu acho que não vai ter quadribol no jogo, viu? Se eu não me engano, eles já tinham falado isso. Mas eu posso estar errado. Posso estar lembrando de coisas que só minha cabeça pensa. Oh my god, because like we had an idea that those places where you brew stuff, that's where you can change, but you can do all of this. Where do you even get this stuff? Like there's a furniture store? Yeah, so we call them conjurations. And the conjuration recipes can be purchased at. O que você vê de Harry Potter que você é bem fã e que você acha da hora nessa customização aí? Throughout the world, you'll be rewarded with different objects. That's so cool. You change color? You can change the color, you can change the Não, porque às vezes eu achei que você tava lendo algum comentário. Cara, nada de diferente, porque pra mim, a gente quando assiste os filmes e tal, dos livros eu não lembro como que é. Eu acho que ela nem chega a descrever as salas comunais de outras casas. Qual que é essa daí? Eu acho que essa daí ou é Lufa-Lufa ou é Corvinal. Eu acho que é Lufa-Lufa pela cor, né?
porque a gente vê mais o da Grifinória, né, e na masmorra da Sonserina. Pouco também. Pô, mas dá pra mexer em tudo, hein, cara? Muito louco. Vai ter a galera que vai perder um tempo aí. Ah, vai mesmo. Sabe uma coisa que eles podiam fazer nisso daí? Talvez até eles façam. Isso lembra muito quando no jogo de corrida você mexe no carro, muda a aparência do carro. Eles podiam fazer um sistema pra galera baixar outros tipos de decorações que a galera usou por aí, tá ligado? Como assim? Você fazer... Você fez sua decoração. Craftar decorações? Não, você fez sua decoração, deixou do jeito que você quer. Aí você upa. Aí o jogo faz uma biblioteca de todas as decorações que tem do lugar pra todo mundo. E se você quiser baixar a minha, você pode baixar a minha. Tá ligado? Aí fica lá disponível. O do Need for Speed Forza, por exemplo, jogo de carro, né? Você pode baixar o envelopamento dos carros e aplicar no seu. É que eu acho que... Eu não sei como é que vai funcionar aí, mas talvez você precise de algumas coisas pra poder customizar outras, tá ligado? Ah, pode crer. Aí talvez você não tenha o que precisa, né? Isso, pode crer. Pode ser recompensas. Mas seria da hora se você pudesse visitar a sala dos outros. Os caras falaram que essa daí é a sala precisa. Ah, a sala precisa? A sala Valeu, precisa. chat. Eu não reparei. A sala precisa é uma sala que você encontra que tem o que você precisa. Tá ligado? Então, mas não faz sentido você customizar a sala precisa. Porque você pode entrar numa outra vez querendo outra coisa. Bom, mas de repente tem um outro significado aí, né? Right, yeah, that's so cool. O cara tá fazendo tá reformulando a sala, bota um sofá retrátil, uma TV de 70 polegadas, falou Wilson José. Nessa época aí, ia ser mais do que magia. Ia ser tecnologia. Exatamente. Vai ter multiplayer? Perguntou o Brian. Não me lembro, hein? Eu acho que vai. Acho que tem co-op, alguma coisa assim. Ah não, o Alexander Tal falou aqui, ó, falaram que só vai ser campanha. A gente vai tirar a dúvida já. Eu acho que realmente vai ser single player. Não terá modo online ou cooperativo, gente. É só single player. And you can apply a look to any other look. So if you get a piece of gear, you put it on, you look like that, but you can change it to look like whatever you want. That's so cool. And like you can just put some ability to the sweater, but then you can just swap that ability. Yep, and the appearances you can edit whenever you want in the gear screen. The loom is specifically about applying traits and applying larger upgrades that just kind of grant you greater statistical advantage or give you really specific abilities that blend in nicely with where you're trying to go with your combat fantasy or talents and things like that. Quase umas runas. I'm just seeing that they're just like pumpkin fur. Só muda o nome. Ele tá gastando umas paradas aí, né? Yeah, and so you'll notice that the ingredients that are used to add traits and to upgrade your gear. Eu acho muito louco, né, que nos filmes e tudo não aparece tanto disso e os caras tiraram tudo do que eles sabem dos livros, né? Então, eu acho que tem coisas inventadas aí também. Caraca, que louco. Olha essa imagem aí, velho. Imagina isso daí em 4K agora. Tá louco. Tá bonitão, mano. Just like a big puppy. Seu Graform macho. Parece uma vibe Pokémon aí também. They're adorable. And so part of beast care is petting them as well, but feeding them too. And so once you do those things, that's when they feel safe enough that they can give you their magical ingredients. So mooncalf fur, niffler fur, etc. É uma vibe in your gear. That is like so like intuitive. Animais fantásticos mesmo. É, total. Aquele bichinho ladrão de... O Niffler. That's so... Oh my God. Ladrão de... Como é que é mesmo? De joias. Ele gosta de ouro e tal. Ele tá recusando comigo. Um ornitorrinco ladrão de... Ah, tá fazendo um carinho. Ah, ele guardou. And feeding them food as well, and to build that relationship with your beast. In addition to be able to care for beasts, caramba, you can tá actually bonito demais conjure aí, things in this space as well. The house, the cottage. A textura da casa, olha que louco. Right. And so we have like a lot of little ornaments. Você tem que cuidar dos bichos e você pode conjurar eles. Really cosmetic, but they look really cool. Again, it's the personalization of this space.
Caramba, dá pra personalizar tudo. Like, e aí, Jeff Silveira, seja bem-vindo, meu querido. Knizzle. O Israel falou que vai virar um Lorde das Trevas mesmo, mano. Tá nem aí, velho. É, cara, aí eu vou... Esse jogo precisaria ter multiplayer pra eu combater você, Israel. Eu sou um escoteirinho grifinório. Iremos lutar até o último Avada Kedavra. So one of them, for example, is the food processor, which Olha lá, tá vendo? Ó, você precisa ter as Moonstones pra poder criar as paradinhas. Então você vai... É que eles estão com Moonstones infinitas, né? Pra poder mostrar isso pra gente. Mas deve ser Isso é uma espécie de recompensa, né? Bom. Esse jeito de mudar o cenário é maravilhoso, falando de Thundertal, que legal. Pô, que legal, cara. Eu não vi um feedback negativo nessa live pra cima do jogo, cara. Essa apresentação deles vem sendo uma das mais acertadas aí dos últimos meses no mundo dos games. Não acredito que o bichinho vai bater na bola. Vai. Ele tentou muitas vezes. Parecia o Zé Vitor. Desculpa, Zé Vitor. É uma vibe de jogo diferente, né? Tipo, não é sanguinolência o tempo inteiro. Você tem um bagulho delícia pra fazer também. E é Harry Potter, né? Harry Potter é... Que universo, meu Deus. Eu tô muito curioso pra ver a história, cara. Eu acho que agora eles têm que fazer uma apresentação focadinha um pouquinho na história. Tá controlando ele? Pode mudar o nome. A apresentação tá rolando no Play 5, hein? Bruce? The good name. We've created this really nice space, and you can get additional. Possivelmente vai poder usar os animais que você cuida em situações diferentes. Não duvido. O Brian Rodrigues, pior que até agora não tava nem aí pra esse jogo, me deu vontade de jogar. O Rosalvo, nosso querido apoiador, falou que gráficos lindos. E o Genivaldo falou que iremos cruzar as varinhas e ver as mais potentes. Ok. Oh, so it's like those... Você já fez isso na sua vida, Genivaldo, alguma vez? Nossa, Ariel. Às vezes ele já comprou, né? Saber, né? Tá bom. Cara, ele se colocou nessa situação difícil. Dá pra mexer até nas árvores, cara. In the same way, like Beast Care isn't just this added element. You're not just throwing it on top. There's really this like narrative and Opa, vou pegar uns Moonstones? Que foi 8 Moonstones. Ficou atrás da câmera do Alepitecus, mas ele pegou 10 Moonstones. Jamais, Genivaldo. É que você ficou tão empolgado pra fazer isso agora. Você pode trocar. Ó, isso aí é uma parada de um Lorde das Trevas, hein? O Israel já gostou. Já falou, agora isso aí é pra mim. Mas isso é um hipogrifo, né? O hipogrifo, ele é bonzinho, não é mau. Esse hipogrifo, ele é do mal. All these things have a way of connecting. Moonstone that you find out in the world is the resource that we use to conjure everything. Volkswagen. É Volkswagen ou Chevrolet? Não sei agora. Onix é Chevrolet. Chevrolet, patrocina a gente. A vegetação tá incrível, falou Israel. Eu acho que fica ainda mais incrível saber que ele tá mudando por conta própria, tá ligado? Que não tá lá setado, né? Isso ganha mais... Os itens, mas eu acho que ele tá querendo dizer também os matinhos e tal. Sim, tá bem detalhado. A gente não dá pra perceber completamente nessa apresentação, mas eu acho que tá a 30 FPS. Pode ser que eles estejam rodando aí numa qualidade... A menor sombra de dúvida, isso tá a 30 FPS. Então, isso pode querer dizer que só não tá pronto ainda, né? Ou que o modo qualidade do jogo, que deve ter maior nível gráfico, deva ser em 30 FPS. E eu já aviso, acostumem-se, isso vai se tornar mais comum. Infelizmente. A não ser... Eu já superei, depois do Callisto. Não, eu não. A não ser que os caras evoluam no Fidelity FX, no DSL...
DLSS. Porque nos consoles não é possível ter DLSS. Não, tem Fidelity FX. Foi o que eu falei. Então, se eles conseguirem evoluir. Ó, isso aí, a imagem tá legal. Então, por estar em 30 FPS, com certeza a gente. Com certeza não, mas a gente imagina que esteja no modo gráfico, né? Quando a gente mudar pro modo desempenho, ele vai perder um pouco de qualidade gráfica. Mas, porém, contudo, entretanto, a gente tá vendo em HD aí. Em Full HD. Então, acredito que vai estar mais bonito que esse, mas não tão bonito quanto o modo gráfico original. Ó, essa daí parece a build anterior. Ou essa daí tá no modo desempenho, hein, cara. Deixa eu ver. Esse lugar não tinha fonte de luz mesmo, não. Acho que só é só questão do lugar mesmo. Que isso, mano? Ah, igual aquela lembrança que o Harry... Olha. Caramba. Olha, ele avisou ali, né? Em fevereiro o jogo sai. Dia 10. Mas vai ser agora para a nova geração, né? A geração anterior foi adiado. O que é importante para manter a qualidade. Galera, a gente vai comentar rapidamente o que a gente viu, porque durante a nossa live aqui agora, a gente também vai ver o que tá rolando na IGN no Ulong. Só que lá a gente vai ver regressivamente, porque já começou, né? Então, Alepitecus, considerações sobre o Hogwarts Legacy, depois eu falo do que eu achei também. Começa aí pelo que você viu do mundo aberto, gráfico, combate e, por fim, essa customização. Customização nem precisa tanto, né? Cara, eu gostei demais do que eles mostraram. Eu acho que foi uma apresentação muito superior à anterior, né? A gente falou sobre isso durante. E gostei bem, os gráficos estão bem melhores, tudo que envolve a parte visual está melhor. E ainda eles mostraram um pouco de locomoção, que é uma coisa muito importante, que nem todo mundo dá tanto valor, mas num mundo aberto, quanto mais rápido ou quanto melhor, né, e mais fácil você chega nos lugares depois de um certo tempo, o jogo fica mais gostoso, mais ágil, mais... Enfim, isso é muito importante. Então mostrou a vassoura, mostrou o hipogrifo, mostrou um pouco do combate, que parece estar muito legal, né? Vamos ver se vai ter bastante variedade de feitiços e tal, a princípio sim, mas o que a gente viu ali no combate básico, gostei demais, tô muito empolgado pra Hogwarts Legacy. Gostei de tudo que eu vi nessa apresentação, fico muito contente, pelo visto eles ouviram o que a galera tinha a dizer aí sobre os problemas da primeira apresentação, ou eles realmente acabaram queimando a largada, né? Porque não é bom você sair deixando uma impressão ruim. Pra mim foi o que ficou na apresentação anterior. Se essa apresentação tivesse sido a única do Hogwarts Legacy, eu acho que o hype da galera estaria ainda mais alto, porque quem viu a primeira apresentação e não viu essa ainda, pode estar ainda com a impressão errada do jogo. Eu achei tudo muito louco, tudo muito legal. Tô muito curioso agora pra jogar, e quando eu vejo interrogações no mapa, me dá vontade de ver o que tem lá, e gostei disso. O Vitor Gabriel falou, vai ter 60 FPS no Play 5. Não, deve ter mesmo, mas o que eu tô querendo dizer é que provavelmente a gente não vai ter mais o modo 60 FPS com qualidade absurda gráfica, como a gente vinha assistindo até agora, né? Aos poucos os jogos vão deixar de ser possível você jogar com uma diferença mínima, graficamente falando. A gente vai falar mais disso em um vídeo em breve. Isso, acho melhor. O Thales Henrique, ele falou o seguinte, que ele é uma dúvida muito interessante, eu acho que é pros conhecedores do Harry Potter. E aí, Thales, você tá bom, mano? Ale, me tira uma dúvida. Eu sempre ouvi falar da plataforma 9 3/4. Não sei se assim se fala, né? É isso mesmo. Agora no livro que eu estou lendo, está 9,5, 9,1/2. Seria erro de tradução ou 9 3/4 não existe? Cara, puta, agora você me deu um bolo na mente, eu não lembro agora. Eu lembro de 9 3/4, que era aquela plataforma entre a 9ª e a 10ª, né? Qual o livro que você tá lendo? Manda aí, Thales. Deixa eu ver aqui, pesquisar. Galera que tá na live, a gente vai partir dessa daqui pro Duolong já, viu? Quem tá no vídeo, o Duolong vai sair depois. Um salve também aí pro Igor, que falou, chega logo 10 de fevereiro. Pois é, mano, e ó que no final de janeiro já tem jogo grande também. O Gustavo Lorenzini falou, tô pensando em pegar pra PC. Será que compensa, Ariel? Cara, eu acho que sim. Mas a gente tem que ver como é que vai ser a otimização do jogo pra PC. A gente é Warner Player, eu sempre faço essa vírgula, pra que todos entendam quando a gente critica ou quando a gente fala bem da Warner, né? A gente é Warner Player e nem por isso a gente deixa de falar o que a gente pensa. A Warner não vem acertando nas suas conversões de PC. O Gotham Knights saiu com problemas no PC.
no passado o Batman também saiu pra no PC, o multiverso tava bacana no PC. Então, é sempre uma loteria, tá ligado? O que eu acho que você deve fazer, se você gostou do jogo, e comprar ele em pré-venda, se você acha que você tem que fazer pré-venda, é se ele sair com problemas, segura, não joga. Você já comprou, espera um update, e depois você joga de boa, entendeu? Mas eu acho que vai dar bom, mano. Minha opinião, eu acho que a pré-venda hoje é um dos piores negócios que você pode fazer. Eu acho também. Na minha opinião. O jogo nunca... Se existe uma empresa que tá entregando um jogo perfeito no Day One, cara, ali eu desconheço, sabe? Então é importante você ter isso em mente. E aí a culpa é das próprias empresas, tá? Eu tô julgando, tô falando o que eu tô vendo, né? Se você, depois, sei lá, do primeiro mês e tal, os caras sempre tem um patch pra, enfim, melhorar o jogo do jeito que ele deveria ter saído no lançamento. E com relação... Qual que era a outra parada? Outra questão? Acho que era só isso mesmo, do PC. PC, boa. Isso não é um privilégio da Warner. Privilégio que eu tô falando, exatamente. Né? Todas as empresas, ou pelo menos grande parte delas, não tem o mesmo carinho com o lançamento do PC. E isso é um problema muito grave, né? O público de PC é um público muito fiel, é um público importantíssimo e que não pode ser deixado de lado. É o que às vezes parece, tá ligado? Não é uma regra, mas infelizmente, ultimamente a gente sempre vê problemas, principalmente no PC. A galera tá avisando aqui que a parada dos livros, o 9,5, é um erro de tradução dos livros brasileiros, porque o certo é 9 3/4. Não pode ser um erro de tradução. Tá uma galera falando aqui. O que Júnior falou. É uma adaptação. Então, tipo ele assim, falou aqui, ó, a tradutora achou que era melhor. Isso, exatamente. Porque o nome do pai do Harry, que é James, na tradução aqui é Tiago, tá ligado? Meu Deus. Tiago Potter. Então... Isso é mudar. Né? Isso aí é você, tipo, adaptar. Falar, ó, ninguém vai saber que o nome James. Vamos colocar um nome brasileiro. Vamos colocar aí Thiago, tá ligado? E o 9,5 deve ter sido mais ou menos por aí também, porque eu me lembro dos livros que eu li, era 9 3/4. Agora, não sei por que tá 9,5 desse aí. Eu posso até dar uma olhada depois no meu livro pra ver se tá 9,5. A Rafa falou aqui, a Rafaela Freitas, 9 3/4 foi usado nos filmes, mas no livro é 9,5, no em português. E o Thales falou que tá no Cálice de Fogo. E em todos os livros remetem à estação que fala... E quando remete à estação fala que é 9,5. Então é isso, galera. Nos livros brasileiros, 9,5. 2023 vai ser o ano do... Mano, 2023 tá aceleradíssimo, Igor. Aceleradíssimo, cara. Bom... Eu não gosto não, mas depois a gente... Vamos fazer o seguinte aqui, galera. Ó, Hogwarts Legacy, a gente vai finalizar a apresentação agora. A gente vai continuar em live pra ver agora a apresentação do Long, que é um outro jogo sensacional, que parece que vai ser sensacional. E vai sair no começo do ano também. Você que tá no vídeo do Hogwarts Legacy e tá interessado no Long, a gente vai voltar depois pra vocês aí em vídeo também numa estreia. Agora a gente vai continuar só com quem tá na live no Face, beleza? Então quem tá no Hogwarts Legacy, um abraço, a apresentação foi muito boa. Valeu, até a próxima. Valeu!